Eu acho que na França serviu muito para ver que realmente o Brasil é um país maravilhoso e que a gente tem muito potencial. Eu acho que teve mesmo um tempo limite importante, 4 anos foi ótimo para poder perceber muita coisa, aprender as coisas. E eu acho que é legal que no Brasil a gente ainda tem esse frescor de poder experimentar coisas novas. É um país grande, enorme, cheio de culturas, a gente aceita mais as coisas diferentes, a gente integra elas também. Eu nasci em São Paulo e morei no Rio de Janeiro, cresci também no Rio de Janeiro, a infância no Rio de Janeiro. E quando a gente morava aqui em São Paulo, vinha bastante para fazenda e ia bastante para a praia também, para Ubatuba. Então a gente sempre teve esse respiro de poder sair para a natureza, mesmo morando em São Paulo, né? A família toda em São Paulo se alimentava das coisas daqui, que eles levavam de final de semana, os cachorros. Então no domingo a gente ia lá na minha avó e buscava as verduras, legumes, tudo orgânico, ovo, leite. Né? Mas o que você fazia lá em São Paulo? Você estudou? Eu estudei, eu cresci, estudei e logo que terminei a escola já fui para a França, porque tinha a possibilidade de ir para a França, que tem família morando lá. E aí eu queria já sair, conhecer o mundo, explorar um pouco. E foi ótimo a experiência de morar fora, né? Porque quando você mora fora, você começa a valorizar mais o que você tem aqui. Sim. E realmente nosso Brasil é muito rico, né? Assim, de tudo, de astral, de natureza, de né, cultura. Cada canteiro a gente tem umas ervas, né? Aqui tem várias babosa, aloe vera, né? Sim. Mas tem as frutíferas, sabe, nós estamos precisando de podas, aqui é uma goiabeira, precisando de podas. Mas tem os cítricos, tem o inhame, bananeira, ali é o pêssego, tem vários pêssegos Que legal. agora também, já fiz, no total fiquei 4 anos. E nesse tempo, como eu sempre gostei de natureza, e eu estava justamente né, pensando no que eu queria fazer, eu trabalhei em hotel ecológico, que eu gostava também dessa coisa de receber as pessoas, de trabalhar com turismo, né? Sempre gostei também. E assim, a permacultura realmente é uma ferramenta maravilhosa. Sim. Eu amo permacultura, assim, eu acho que as pessoas todas deveriam ter isso, tinha que ter matéria disso na escola, porque você aprende várias coisas de como pensar, como fazer escolhas no seu dia a dia. Né? Além dessa experiência com turismo e com algumas assim, experiências ecológicas, eu acabei trabalhando também em fazendas biodinâmicas lá, que foi muito legal, porque a agricultura biodinâmica na Europa ela é bem valorizada, porque o vinho, né, é uma coisa forte lá. Eles têm essa cultura do vinho, que na França tomam vinho todos os dias, e tem essa busca do melhor vinho do ano, enfim, eles têm os viticultores, os bons viticultores, né, tem todo ano é um trabalho para conseguir um vinho perfeito, e os melhores que se tem são biodinâmicos, da agricultura biodinâmica, porque perceberam que justamente quando você começa a trabalhar dando impulsos sutis para a terra, né, a planta vai se equilibrando, vai criando um equilíbrio saudável e vai chegando num
não sei, numa perfeição, vamos dizer assim, mas está chegando numa perfeição, né? Alcançando todo o seu potencial, Seu né? potencial. Eu estava lá trabalhando trabalhando em fazenda biodinâmica, muito encantada assim, com isso, lendo sobre isso, estudando sobre isso. Eu só me alimentava de biodinâmica e lia de biodinâmica, eu estava realmente muito encantada com essa agricultura e com o que fazia em mim, né? Aqui, essa agrofloresta tem quanto tempo já? Essa daqui vai fazer 5 anos já que a gente plantou começou a plantar mandioca. Sim. Depois a gente plantou as frutíferas. E plantamos frutífera com bananeira e horta, porque sim, na verdade a gente já estava vendendo para feira, daí a gente começou a fazer uns canteiros para horta mesmo. E aí eu falei, então vamos plantar frutífera, assim a gente já está adubando para alface, já vai, a frutífera vai se beneficiar da água e do adubo. Então faz 5 anos que a gente plantou as mandiocas em primeiro, e depois que colhemos a mandioca, a gente começou a plantar a hortaliça e as frutíferas, sim, assim, logo na sequência. Aí eu estava na França e como meu avô, minha avó que estava cuidando da fazenda, da plantação de laranja sozinha, então estava já cansada, né? E tinha funcionário, tinha gente aqui, tinha trator e tudo, mas eu recebi essa notícia, meu pai um dia me ligou, eu estava lá na França, ele me ligou e falou, Sofia, a gente está querendo cuidar das laranjas na fazenda, você topa cuidar das laranjas? E eu falei, com certeza, mas vamos fazer tudo orgânico, né? Por favor, essa é a condição. E eles super toparam também. Então, eu voltei no fim do ano e já no começo do ano a gente já veio, legal, chamou um consultor, começou assim, então a gente chamou um consultor de orgânico que era só especialista em citricultura orgânica, e a gente tinha um pomar bem antigo já, né, que para a agricultura convencional já estariam erradicando o pomar. Sim. Então a gente resolveu fazer uma recuperação desse pomar para continuar ainda vendendo aquelas laranjas, fazer uma recuperação com agricultura orgânica, biodinâmica. E foi muito legal, porque a gente conseguiu aí mais uns 5 anos vender laranja orgânica e biodinâmica. Foi sempre o desafio da fazenda, né? De sustentar ela mesma também, né? Dela se sustentar de uma forma ecológica. Isso virou o meu desafio, na verdade, é de sustentar ela de uma forma ecológica, ela se autossustentar, né? Eles estavam com dificuldade para fazer ela se sustentar da maneira convencional. Aí você ainda acrescentou uma coisa a mais um desafio, mas foi mais ou menos isso. Então sempre teve esse amor por aqui, né? Isso também foi uma experiência legal quando eu cheguei aqui, porque era uma casa que estava bem abandonada, tinha vaca aqui dentro. Sim. E a gente foi uma experiência legal de montar uma casa, né, sozinha. Eu instalei privada, pia, fiz a pia, sabe? Eu nunca tinha feito, eu achei muito legal. As prateleiras, lixei, cortei a madeira, deu um trabalho, sabe? Deu um trabalho, mas eu fiz com muito amor. E eu pus essa prateleira, eu fiz as prateleiras ali, banheiro, eu fiz o meu banheiro, sabe? Azulejo, essas coisas, as prateleiras. E a gente teve o selo Demeter, que é um selo que é bem reconhecido na Europa, né? E a gente vendia primeiro a gente vendia as laranjas selecionadas para mercado, para supermercado, e com selo orgânico, tudo, e aí o restante a gente vendia para uma indústria que vendia para a Alemanha o suco, porque a Alemanha parece que compra
toda a laranja biodinâmica que tiver no mundo, mas que não tem muitas, né? A gente foi o único os produtores biodinâmicos de laranja, assim, foi bem legal essa época, mas eu achei muito difícil essa gestão, achei um pouco frustrante, assim, e muito irritante também, porque não dão o mesmo valor, né? Você tem um produto que está maduro, você precisa vender, aí você tem que vender no preço do mercado, só que você ficou o ano inteiro manejando, né? Você investiu naquela planta, né? Naquela produção. Então, depois você tem que fazer o preço do mercado e esse caminho todo de ser produtora, primeiro em larga escala, aí, né, média escala, porque na verdade a gente não é um grande produtor, um médio era, né, médio produtor, e que daí você tem que ter todos os equipamentos, você faz todos os equipamentos de uma produção em larga escala, mas você não vai ter o mesmo... o mesmo emprego, você não tem uma terra a vantagem da tão escala, gigante para fazer a vantagem da escala, né? Como se fosse assim, a gente, como médio produtor, tem essa dificuldade, né? Você tem que ter uma estrutura de grande, né? Tem que ter trator, tem que ter maquinário, pulverizador e tudo mais. Mas a modéstia do pequeno. Mas tem você a não vai aparência do grande conseguir com a vender. modéstia. É exatamente. Com a humildade do pequeno. Você não... É exatamente isso. E... É duro, porque você vai negociar com ele, você está indo lá negociar como grande, só que você chega lá, o negócio é muito maior e você tem que ficar no seu tamanho, né? Você negocia como um pequeno, né? Você produz como um grande, mas negocia. Produz como um grande e negocia como um pequeno. Mas enfim, é isso que eu não gostei, Sim, na verdade. Claro, nem produzir como grande, nem vender como pequeno, esse formato, porque mesmo na agricultura orgânica, né, sempre o fim, né, a ponta tá ganhando mais. A indústria que faz o suco, que vende lá no supermercado. Né? As duas pontas se dão mal, o consumidor e o produtor estão sendo apertados pelo grandão no meio. A empresa ali... Enfim, eu achei que não combinava não fazia sentido para mim. Legal. Então a gente naturalmente, com esse nascimento, com essa produção agroflorestal, de perceber que tem abundância e que a gente pode trabalhar com uma coisa mais local, né? Aí bananeira a gente planta para poder manejar, né? Cortar ela e ela vira uma cobertura de solo muito boa, o adubo verde, né? E a gente está ocupando com muita coisa. Aqui tem a alcachofra, né? A gente tem as linhas das frutíferas com ervas, cada linha está com ervas no chão, tem as raízes também, sempre tem mandioca, inhame. Mas essa daqui é a do manjericão, que eu estou começando a fazer pesto. Então, você fez uma volta, né? Assim, você retornou que os seus avós, né? Você retornou aquela origem, retornou à origem. Sim, eu acho que foi esse processo para poder chegar, né? Eu comecei com a produção em larga escala da laranja, que era como meu avô fazia, ele adorava cuidar das laranjas. Então, eu cheguei nessa produção, cuidando dessa produção maior, mas foi diminuindo, né? Foi entrando na essência, mas é legal você falar isso, porque aí eu comecei a fazer a feira aqui em Itapetininga também, na Praça das Escolas, né? E tanto é que a Olivia nasceu no dia seguinte de uma feira aqui de Itapetininga. Ela nasceu numa segunda-feira. Isso a gente vai falar um pouco também sobre Vamos falar, né? De como que a gente se conheceu. Foi muito legal. E eu adorava a feira aqui na Praça das Escolas de domingo, porque o público que realmente gostava de fazer a questão de comprar orgânico da nossa banca orgânica é o público, o pessoal mais antigo que realmente
dar esse valor, porque é um alimento bom mesmo, né? Sabe o que é um alimento bom, assim, as pessoas falavam, assim, muito claramente, né? Nossa, eu tenho saúde hoje em dia porque eu cresci me alimentando disso. Cresci me alimentando de coisa orgânica. E minha avó sempre dizia isso, que a saúde dela, maravilhosa, foi graças à alimentação orgânica na infância. Foi uma coisa que eu cresci com isso, com esse entendimento de você regenerar a terra, de você cuidar da sua saúde emocional, de você regenerar até uma dinâmica de tudo, de relações, né? Vida é vibração, né?